Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de onde e quando vocês estão escutando o programa. Sejam muito bem-vindos ao nosso mundo. Olha, hoje eu quero que você se acomode de forma bem confortável e se prepare para abrir a sua mente, porque nós vamos viajar para o coração da África Central, mais especificamente para a região da atual República Democrática do Congo. Vamos falar sobre a mitologia, sobre uma fofoca mitológica que é, ao mesmo tempo, poética, visceral e completamente surpreendente. Se você acha que já ouviu todas as formas possíveis e imagináveis sobre o começo do universo, seja por o Big Bang científico, pela palavra de Deus ou pelo ovo cósmico chinês, você não perde por esperar. Hoje eu vou te contar a história de Mbombo, o deus que literalmente deu à luz o mundo através de uma tremenda dor de estômago. E já deixo o aviso que tudo o que vamos falar é completamente real e baseado na tradição mitológica sagrada e milenar do povo Cuba, da cultura Bantu. Para a gente pintar esse quadro mental na nossa cabeça, imagina um cenário. Antes do início de tudo, não existia absolutamente nada. Nem terra, nem luz, nem árvores, nem você. Tudo que existia era uma pequena escuridão infinita e uma imensidão de águas primordiais escuras e geladas que cobriam o nada. E justamente flutuando aí, solitário nessa imensidão, havia apenas um ser, Mbombo, também conhecido em algumas vertentes como Bumba. Terá que ver com Bumba, meu boi? Poderá ser, poderia ser. Ele era descrito como um gigante colossal, de traços humanos. Ele não tinha ninguém com quem conversar, nenhum lugar para pisar e nenhuma luz para enxergar. Ele era a própria solidão personificada no meio do vazio. E aí, a história se desenvolve e o ponto de virada acontece da forma mais humana e física possível. Depois de passar eras e eras flutuando naquela solidão aquática, Mbombo começou a se sentir mal. Mas não era um mal-estar espiritual, era uma cólica, uma dor insuportável e avassaladora bem no centro do seu corpo, justamente no estômago. Aquela energia que era comprimida, que estava dentro dele por tanto tempo, precisava sair. Sem conseguir se conter, o gigante teve um espasmo violento e, num esforço tremendo, ele vomitou. E o que saiu de dentro dele não foi algo comum. Mbombo vomitou o sol, a lua e todas as estrelas do universo. De repente, o universo se acendeu. A luz do sol era tão intensa e quente que começou a evaporar aquela água primordial que cobria tudo. À medida que a água secava e se transformava em nuvens no céu, as primeiras massas da terra começaram a emergir das profundezas. Surgiram as praias, as colinas e as grandes montanhas do Congo. Mas a dor do estômago do Deus ainda não tinha passado. Ele sentiu um segundo espasmo.
Embombo vomitou novamente e, dessa vez, colocou para fora os 9 animais primordiais que povoariam o mundo: o leopardo, a águia, o crocodilo, o peixe, a tartaruga, o leopardo negro, a garça branca, o escarabajo e a cabra. E, num último e definitivo esforço, ele vomitou a própria humanidade, incluindo um homem chamado Loco Jiba. Logo em seguida, os próprios filhos de Mbombo continuaram o trabalho. Um deles criou as plantas, outro criou as formigas brancas e o terceiro criou as aves do céu. Quando o mundo finalmente ficou pronto, lindo, diversificado e cheio de vida, a dor do Deus finalmente sumiu. Satisfeito com a sua obra, Embombo deu aos homens o segredo do fogo. Retirou-se para os céus mais altos e deixou Locojiba como o guardião da terra, prometendo nunca mais interferir na vida das suas criaturas. Se a gente para analisar essa história e pensa na nossa atualidade, o impacto cultural é belíssimo. Esse mito não é uma piada sobre vômito. Para o povo Cuba, da cultura Bantu, o estômago é considerado o centro das emoções, da sabedoria e da criatividade. Dizer que o mundo saiu do estômago do Deus significa que a criação veio do lugar mais íntimo, profundo e verdadeiro do Ser Supremo. Essa tradição moldou toda a estrutura social do antigo reino Cuba, parecido ao país, onde o rei era visto como um descendente direto de Wood, o filho do Mbombo. Até hoje, os rituais, as máscaras de madeira esculpidas e as danças tradicionais na República Democrática do Congo carregam os símbolos desses 9 animais primordiais e celebram a harmonia que deve existir entre a natureza e o ser humano. A história de Mbombo nos traz uma reflexão filosófica e uma crítica lindíssima. Bom, pelo menos eu acho isso. Sobre a nossa própria existência. As culturas ocidentais se acostumaram com a ideia de uma criação limpa, feita apenas por palavras mágicas ou ordens divinas, vindas de um trono de nuvens. O mito de Mbombo nos lembra de uma verdade muito mais terrena e visceral. Criar dói. O nascimento de qualquer coisa bela, seja o universo, uma obra de arte, um projeto de vida ou uma nova sociedade, até um filho, né? Exige um processo doloroso que mexe com as nossas entranhas. A hoje nasce do caos. E o parto da realidade é um ato de esforço físico e sofrimento. Pensando no nosso mundo atual, em uma sociedade que procura o conforto absoluto a qualquer custo e que quer resultados imediatos sem parar pelo processo do esforço, será que nós desaprendemos a suportar essas dores do estômago necessárias para criar coisas verdadeiramente grandes? Será que estamos dispostos a passar pelo desconforto para dar à luz um mundo melhor? Ou estamos apenas esperando que a realidade se transforme sozinha, sem que a gente precise mover uma única
víscera. Pensem nisso, deixe nos comentários qualquer coisa que você queira deixar. Se você já sabia, já conhecia, um comentário, uma joinha, um like. Se você gostou, não esqueça de se inscrever. Um abraço e até o próximo episódio do Nosso Mundo.